Boa noite, irmão, irmã. Bom estar com você em mais um estudo bíblico que realizamos aqui através da nossa web TV Sem Fronteiras, da Igreja Presbiteriana de São José dos Campos. Louvado seja Deus por esta rica oportunidade de nos colocar diante da sua palavra e receber dela instrução quanto ao querer de Deus e quanto ao cuidado que Ele dá à vida daqueles que o buscam. Bom reservar esse tempo para buscar o Senhor com prioridade, exclusividade, esquecendo aí as nossas tarefas normais, mas nos colocando diante do Senhor, da sua palavra. Deus abençoe grandemente a sua vida, a sua família. Deus guarde o seu coração diante dos desafios, que nesse tempo possamos seguir com a nossa confiança no Senhor. Quero ler um texto onde o Senhor Jesus, junto ao seu ministério, com os discípulos, diante da multidão, vai se identificar como o bom pastor. Esse texto está em João 10, você pode ler depois todo o capítulo 10, que apresenta Jesus, ou onde ele mesmo se apresenta como bom pastor. Ele vai fazer menção quanto ao pastor que é bom e ao pastor que é mercenário, né? Mas eu quero, nesse tempo de estudo, de reflexão com você, focar, né, no fato de Jesus mesmo se apresentar como o bom pastor da nossa vida. É João 10, o verso 11 vai dizer: eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Depois no verso 14 em diante: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem a mim, assim como o Pai que me conhece, e eu conheço o Pai, eu dou a vida pelas ovelhas. Ainda tem outras ovelhas, não deste aprisco, e a mim convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz, e então haverá um só rebanho e um só pastor. Que bom a gente ouvir do próprio Jesus uma declaração como essa, de que Ele é o bom pastor da nossa vida. Esse é o tema da nossa reflexão. Jesus, o bom pastor da nossa vida. Jesus está se declarando assim. Ele está assumindo essa responsabilidade. Ele está dizendo que esse é um dos seus papéis. Ele veio para se tornar o bom pastor da nossa vida, da minha e da sua vida. Em tempos de desafios, em tempos de lutas, em tempos de aflição, em tempos de crises políticas, econômicas, em tempo de combate a uma pandemia, enfrentamento de uma enfermidade. Saber que nós temos o cuidado de Cristo na nossa vida e que Ele nos vê como ovelha do seu rebanho é muito precioso para nós, é muito bom para nós. Porque o pastor é aquele que dá assistência ao rebanho, levando o rebanho no suprir das suas necessidades por alimento, por água, ajudando o rebanho para que não se desvie por caminhos tortuosos, para os riscos, para os abismos. O pastor é aquele que conduz a ovelha no melhor caminho. O pastor é aquele que conduz a ovelha também e a protege dos perigos de abismos, ou de lobos, ou de inimigos. E Jesus é aquele, então, que olha para a minha vida, olha para a sua vida, identifica a nossa fragilidade, mas Ele assume um cuidado sobre nós. Ele está dizendo: eu sou o bom pastor da sua vida. Eu vim cuidar de você. Eu vim suprir necessidades. Eu vim conduzir pelo bom caminho. Eu vim proteger dos riscos, das ameaças, dos inimigos. Eu me coloco ao seu lado e eu me coloco no cuidado da sua vida. Que preciosidade, irmãos. Ouvimos essa palavra do próprio Jesus, dizendo de que Ele é aquele que vem para cuidar. E para manifestar cuidado, Ele já declara: eu sou capaz de dar a vida. Eu sou capaz de oferecer a minha vida. E não é uma declaração apenas que Ele fez, mas é uma atitude que Ele tomou. O Senhor Jesus, Ele de fato, para cuidar da nossa alma, para refrigerar a nossa alma dos danos do pecado, das mazelas que o pecado produz, dos prejuízos, das consequências que a atitude pecaminosa traz sobre a humanidade, sobre a minha vida, sobre a sua. O salário do pecado é a morte. Ele vem então dar a sua vida. Voluntariamente Ele oferece. Com amor Ele oferece. Ele se entrega
para morrer no nosso lugar, para padecer as dores, as aflições de uma condenação que era minha e sua, para pagar um preço pela culpa do pecado que ele não cometeu, do erro, da iniquidade que ele não praticou. Ele é aquele que é justo, ele é aquele que é puro, ele é aquele que, de fato, preservou a sua santidade para ser o Cordeiro Pascual, o Cordeiro que foi imolado, o Cordeiro sem defeito, que se entrega em favor dos pecadores. Ele verte um sangue que é capaz de purificar o nosso pecado, porque sem derramamento de sangue não há purificação de pecados. Então Jesus vem e, de fato, ele dá a sua vida em favor das suas ovelhas. Esse texto demonstra isso para nós, a disposição de Cristo de caminhar até a cruz, de oferecer a sua vida, de enfrentar o sacrifício, de se doar, de verter sangue, de padecer a morte, que era minha, para me presentear com a sua vida. Eu sou o bom pastor, disse Jesus. Eu vim para cuidar de vocês. Eu sou o bom pastor, disse Jesus. Para cuidar de vocês, eu vou dar a própria vida. Eu não vou, de maneira nenhuma, evitar qualquer esforço. Eu vou dar o meu melhor. Eu vou oferecer o meu sangue. Eu vou pagar o alto preço. E o Deus que foi capaz de nos enviar Jesus e a nos dar o seu próprio Filho, porque diz o texto bíblico que Deus nos amou assim e deu o seu Filho, é aquele que, para manifestar cuidado, pode oferecer outras coisas, que a Bíblia chama de as demais coisas que Ele sabe que eu e que você precisa também, diante das circunstâncias da vida. O trabalho, o emprego, os recursos financeiros suficientes para termos o pão sobre a mesa, a saúde, a capacidade para o trabalho, os amigos, a família, o sol que nos aquece, a chuva que rega a terra, o ar que respiramos. Tudo isso é providência de Deus, trazendo sobre a nossa vida o cuidado que Ele sabe que nós necessitamos. A palavra de sabedoria para a decisão certa, o bom conselho para que possamos tomar as atitudes certas, as escolhas certas. Deus sempre vai trazer sobre nós o cuidado necessário, como é Ele o bom pastor da nossa vida. Aquele que deu a vida é aquele que pode dar outras coisas que são menores do que a vida, mas que Ele sabe que nós precisamos. Como bom pastor, Ele tem cuidado de nós. Diz o texto bíblico que Ele cuida porque Ele nos conhece. Quando você conhece as pessoas, você sabe o que elas precisam. Você percebe que elas não estão bem, pelo simples fato de entrar em casa e bater a porta de um jeito diferente. Você olha no rosto e você já percebe que alguma coisa está acontecendo de muito bom ou, às vezes, quem sabe, de ruim. Quando nós conhecemos as pessoas, nós sabemos o que nós precisamos fazer para ajudá-las, para socorrê-las, para ampará-las, para levar paz ao coração. Nós percebemos que ela precisa de ajuda, que ela precisa de um amparo, quem sabe de um ouvido atento, de uma mão que se estenda, de uma compreensão do nosso coração, de um perdão que nós possamos oferecer diante dos erros. Quando nós conhecemos as pessoas, nós sabemos que precisamos indicar um caminho, ajudar diante dos questionamentos, diante das interrogações. Quando nós conhecemos as pessoas, nós temos possibilidade de ajudá-las mais e melhor. Jesus está dizendo, eu ajudo, eu cuido, porque eu conheço as minhas ovelhas. E há ovelhas de todo tipo. As ovelhas que são mais alegres, aquelas que são mais tristes, aquelas que são mais abertas, aquelas que são mais fechadas em si mesmo, aquelas que gostam de falar, de colocar para fora, aquelas que guardam tudo dentro de si, mas Deus conhece. Aquelas que têm facilidade para lidar com alguns problemas, têm dificuldade para lidar com outros problemas, Deus sabe quais são as áreas que eu sei lidar bem, quais são as áreas que eu não consigo lidar de jeito nenhum. E é por bem nos conhecer é que Ele traz o bom cuidado. Quando conhecemos, conseguimos cuidar melhor, conseguimos identificar melhor as dificuldades, as crises, os tempos difíceis. Percebemos no olhar. Deus conhece a nossa vida, Deus sabe quem somos,
as limitações que temos, os recursos, as virtudes, os vícios. E é com esse conhecimento que ele manifesta cuidado, porque é através do conhecimento que ele tem é que ele pode oferecer o melhor. Porque, de fato, ele identifica o que nós precisamos de verdade. E ele declara essa preciosidade para nós. Eu sou o bom pastor. Eu sou aquele que, para cuidar, se preciso, vou dar a vida e deu. Eu sou aquele que, para cuidar, procuro me identificar com as minhas ovelhas, porque eu as conheço. Eu sei aquela que manca da perna, eu sei aquela que tem um defeito na visão, eu sei aquela que, de fato, tem facilidade e resistência para determinadas ações e tem fraqueza e tem necessidade em outras ações. E é por conhecer que eu vou cuidando de cada uma individualmente. Porque o propósito é assistir diante da necessidade que cada um tem. Para ajudá-los, para socorrê-los, para supri-los, para fortalecê-los, para conduzi-los bem, para conduzi-las bem junto ao aprisco. Bem guardadas, bem saudáveis. Quando estão doentes, precisam de auxílio, e quando estão feridos e precisam de um cuidado especial. Eu que bem as conheço, posso levar, posso fazer, por isso eu sou o bom pastor. Meu interesse é o bem-estar das ovelhas. Meu interesse é o cuidado, é o suprir das necessidades das ovelhas. O meu interesse é conduzir as ovelhas no bom caminho e levá-las em segurança até o aprisco. Até o aprisco. Eu as conheço bem. Mas as minhas ovelhas precisam me conhecer e reconhecer a minha voz, para que elas não se percam, para que elas não busquem os próprios caminhos, para que elas não se enveredem nos propósitos da sua mente, do seu coração, do seu interesse apenas. Então, o bom pastor que cuida de nós, espera que na nossa vida exista o reconhecimento de ouvir a sua voz. Elas me ouvem e me seguem. De acompanhar o nosso Senhor no seu caminho, nos planos, nos projetos que Ele tem para nós, nas determinações, nos mandamentos, nas observâncias que Ele nos dá e nos revela na sua palavra. Nós precisamos conhecer o falar do nosso pastor, conhecer a voz do nosso pastor para seguir os seus passos, para seguir as suas observações, para seguir os seus conselhos. Porque é assim que nós nos mantemos seguros, é assim que nós nos mantemos bem assistidos. Se nós nos perdemos do cuidado de Cristo, nós caminhamos por caminhos, por veredas que nós mesmos buscamos, nós nos distanciamos do cuidado do bom pastor, nós podemos ter consequências graves, duras, feridas, maus tratos, que exijam da nossa vida sacrifício, e que peçam de nós mais do que a gente pode dar, possa oferecer, possa fazer. E amanhã nós vamos estar em situação, em circunstância, em que esse pastor vai ter que ir lá nos buscar e nos trazer, quem sabe, nos ombros. Mas ele, como bom pastor que é, e que dá a vida pelas ovelhas, e que conhece bem o nosso coração, é aquele que é capaz de fazer isso. Mas só que aí nós já vivemos as nossas perdas, já passamos pelas nossas mazelas, já tivemos os nossos tempos de tempestade, já vivemos o nosso tempo de perdido, já vamos ter que colher algumas consequências graves em razão do nosso proceder, de não ouvir a voz de Deus, de não seguir o caminho do Senhor, de não dar ouvidos à voz do nosso bom pastor. O Senhor Jesus está dizendo, eu sou o bom pastor, eu cuido, pode confiar em mim, siga os meus passos, siga a minha voz, ouça aquilo que eu tenho falado e acompanhe e obedeça. E eu as conheço, delas cuido. Elas devem ouvir a minha voz e me seguir. É a ação de obediência em resposta de gratidão a tudo aquilo que o Senhor fez. É a ação de obediência em resposta de fidelidade ao Deus que tem sido fiel conosco. É resposta de obediência como uma expressão de confiança naquele que até aqui nos ajudou e tem cuidado de nós. O Senhor quer que possamos aguçar os nossos ouvidos para ouvir.
e expressar prontidão no nosso coração para obedecer. Eu conheço, cuido. Elas me conhecem pelos feitos realizados. Eu ergo a minha voz, elas ouvem e me seguem. Eu mesmo vou conduzi-las. E é interessante Jesus expressar aqui de que há ovelhas de outros apriscos, porque ele está falando a judeus. Jesus foi anunciado e prometido como Messias aos judeus. É aos judeus que Deus se revela e fala que haveria de enviar o Salvador. E é aos judeus que o bom pastor é revelado. Mas o propósito de Deus é alcançar toda a humanidade. Outras línguas, outros povos, outras nações. E ainda bem que esse era o propósito de Deus, porque foi assim e por isso, e só por isso que ele alcançou a nós. Nós somos as ovelhas dos outros apriscos, que vivem a oportunidade de receber o cuidado, que vivem a graça de ter do pastor o amor sacrificial, que vivem a bênção de saber que ele nos conhece e ele nos assiste e ele nos acompanha e providencia na nossa vida, na nossa casa, o melhor. Ainda bem que o Senhor tem nos ajudado e nos alcança com tão grandiosa salvação para que possamos ouvir a sua voz e seguir os seus passos. Porque é por isso que ele diz, e todas as ovelhas de todos os apriscos entenderão que há um só pastor e um só rebanho. Hoje nós somos um só povo, uma só família de fé. Porque o Senhor muito nos amou, como ovelhas do seu pastoreio. Que Deus abençoe a sua vida, que os cuidados de Deus venham sobre a sua casa, que o olhar do bom pastor e o conduzir que ele dá às suas ovelhas seja real e presente na sua história. Que de fato o Senhor, que bem o conhece, possa tratar com todo carinho a sua vida. E até quem sabe nas provas, nas exortações, nas disciplinas que Ele dá, é porque Ele nos ama e é porque Ele quer nos ver no caminho certo. E que o agir do bom pastor possa promover no nosso coração a ação de obediência, ao ouvir a sua voz e acompanhar os seus passos. Nós vamos orar e eu quero agradecer mais uma vez a sua companhia nessa transmissão, a você internauta que pela Web TV Sem Fronteiras pôde participar, irmãos queridos nossos, irmãs, que no cuidado do bom pastor que é Cristo, sigamos enfrentando os desafios, mas sabendo que estaremos sempre seguros, sempre conduzidos por aquele que se importa conosco. Pai querido, nós te agradecemos por esse tempo onde ouvimos do próprio Jesus que Ele é o bom pastor das nossas vidas, das nossas almas, da nossa história, da nossa casa. Ele é aquele que de fato nos conhece, que trabalha em nosso favor, que se empenha na proteção da nossa vida, que se dedica para nos colocar no caminho certo, no caminho direito, no caminho da paz, no caminho da provisão, no caminho, ó Pai, que Ele prepara, que Ele aplana com as mãos. E esse Deus, e esse Cristo, e esse pastor não mediu esforços, antes se entregou por nós, dando a sua vida, vertendo o seu sangue, para que pudéssemos receber o cuidado para a nossa alma, no perdão, na graça, que na cruz se manifesta. Que sigamos os seus caminhos, que observamos os seus mandamentos, que demos ao Pai ouvidos à sua voz, naquilo que Ele nos aconselha, na instrução que Ele dá, para que como ovelhas do seu pastoreio, possamos retribuir com obediência todo o cuidado que dele recebemos.
Continue a abençoar os teus filhos. Continue a cuidar de nós, da nossa casa, do nosso país. Continue, ó Pai, a nos ajudar a servir ao Senhor e a dar honra e glória ao Teu nome com a nossa vida. Que sejamos ovelhas obedientes, que confia e que serve com alegria, ó Pai, dentro do propósito que o Senhor tem para nós. Seja sobre o Teu povo o Teu cuidado, ouve a sua prece, na confiança que cada um deposita, no pedido, no clamor que cada um faz, diante da Tua face, quem sabe por circunstâncias adversas, por crises que atravessam, por problemas que enfrentam, ou por sonhos e projetos que trazem diante do Senhor, no desejo de realizá-los, que venha do Senhor o suprir de todas as coisas, que o cuidado da Tua boa mão nos conduza sempre. Oramos em Cristo. Amém. Deus abençoe a sua noite. Deus conceda um dia amanhã de paz, de alegria. Foi bom estar com você nesse tempo. Que o Senhor, bom pastor, lhe abençoe. Providencie sempre no seu amor, no seu amparo, o auxílio, o socorro e a resposta à sua prece sincera também. Uma boa noite. Que a graça de Deus o acompanhe.